Olá, galerinha do quarto ano. Que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje para mais uma aula de história. Isso aí. Essa semana estamos aí revisando os nossos assuntos aplicados. A tia quer estar parabenizando aí quem já enviou o cordel para a tia. Mas para você que ainda não enviou, ainda dá tempo, tá? Envia para a tia. Foi o cordel sobre os indígenas, né? Diante lá da pesquisa que houve. E hoje, dando continuidade aí, também falando aí da grande importância deles, né, diante da cultura. Então, a grande importância dos povos indígenas, né, para os dias atuais, né, a bagagem que eles trouxeram aí, que herdam até hoje, né, passando aí de povos para povos aí, passando a sua origem, né, de crenças, de cultura, de culinária, né, e que isso só soma as nossas também. Então, gente, a tia vai estar mostrando aqui um vídeo para vocês, retratando alguns grupos indígenas aí, para depois a tia vai estar dando uma sequência, dando um debate sobre alguns dos grupos desse, que a tia vai estar mostrando aqui o vídeo, tá? Vamos lá? Vamos assistir? Depois a gente tá aí voltando ao debate. Vamos lá! O Brasil é o quinto maior país do mundo e possui um território marcado por uma grande diversidade natural e cultural. Mas, em meio a tantas paisagens e culturas, você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes do Brasil? No passado, o território brasileiro era habitado por inúmeros povos que apresentavam diferentes costumes e modos de vida. No século XV, quando os europeus chegaram à América, não levaram em consideração as diferenças entre esses povos. Por isso, chamaram a todos de índios. Aruaques, Caetés, Carijós, Goitacazes, Tupinambás e Yanomami. Você conhece esses povos? Esses e muitos outros povos formam os indígenas do Brasil. Nosso idioma, alimentação, festas típicas, música e muitos outros aspectos de nossa cultura são heranças indígenas. O índio andou pelo Brasil. Deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eô, eô! Apesar das diferenças entre os povos indígenas, algumas semelhanças em seu modo de vida podem ser destacadas. Vamos conhecer algumas delas? A maior parte dos povos indígenas não possuía escrita. Por isso, seus conhecimentos são transmitidos de geração para geração por meio de histórias contadas e recontadas ao longo dos tempos. As habitações dos indígenas são chamadas de malocas, em algumas regiões também conhecidas como ocas. Essas moradias são coletivas e cada uma delas pode abrigar de 50 a 200 pessoas. Em algumas aldeias, o líder da tribo é chamado de cacique. O cacique tem o dever de manter a tribo organizada. Já o pajé, em alguns lugares conhecido como xamã, possui o conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na tribo. As atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres geralmente cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais, enquanto os homens constroem habitações e praticam a caça e a pesca. A educação das crianças da tribo é de responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Dessa forma, as crianças aprendem um modo de vida indígena observando os adultos no dia a dia. Então, o grupo Tupinambás, ele foi um grande exemplo de cooperação e solidariedade para todos ali, né, da sua tribo, que participavam aí do seu grupo. Né? Cada família tinha um exercício a fazer, uma atividade a fazer. Né? Um cuidava da caça, outro cuidava da parte da alimentação, no caso de plantio, né? De estar plantando, colhendo. Outros era a parte do artesanato, de estar ali tecendo, né? Fazendo ali roupas, enfim, bolsas, né? Aqueles balaios para a própria pesca. Ou seja, cada família ficava responsável com uma determinada
atividade, né? Porém, quando tudo que era feito era compartilhado entre eles. Ou seja, eles não passavam, né, grandes necessidades, porque havia essa troca aí na questão de atividades, né? Na questão, o que tinha o alimento trocava com o que tinha a parte de artesanato, o que tinha pesca trocava pelo alimento, no caso por verduras, né? E assim iam sempre cooperando e sendo solidários uns com os outros, né? Mas será que hoje em dia a sociedade se vive dessa forma? Age de forma aí cooperativa, coopera uns com os outros, em termos aí questão de igualdade, porque eles eram unidos e ao estarem aí fazendo essa troca, uns ajudarem os outros, não havia ricos nem pobres, né? Eles eram igualdade, ambos tinham do que o outro também tinham, né? Ou seja, um estava lá com seu alimento, estava lá com sua pesca, tinha lá a questão das suas vestes, né? Com tudo natural que vinha da natureza, né? Que era feito lá tinha as artesãs, né? Então, ambos tinham tudo, né, dentro do que o outro tinha, no caso, né? Um não tinha mais que o outro, ou seja, era igualdade, né? Por isso que havia muito a cooperação, que era isso, era um ajudando o outro, para que não houvesse um desequilíbrio, ou seja, uma desigualdade. Ali aquela família é mais rica, aquela outra ali mais ainda, aquela ali já é uma família mais pobre, né? A classe dela é baixa. Não, eles eram tudo, né, de igualdade social, eles não tinham essa questão, tá? Então eram muito cooperativos, muito solidários, né? Mas será que nos dias atuais, né, a população é assim, dessa forma? Todo mundo vive aí nesse equilíbrio social, não há pobres, né, não há ricos, vive todo mundo na mesma classe social, de igualdade. E aí, como que é hoje em dia a sociedade? Então a tia deixa aí essa pergunta, tá? Para você. A tia vai estar colocando aqui, mostrando para você o passo a passo aí da pergunta. A tia vai estar deixando aqui no quadro para você, tá? Vamos lá? Então, olha aí a pergunta que a tia vai deixar. Na sociedade em que você vive, valores de cooperação e solidariedade, como esses vividos pelos Tupinambá, estão presentes? Te deixo aí essa pergunta para uma reflexão. Então, estão presentes nos dias atuais em nossa sociedade, né? Então fica aí essa reflexão, tá, galerinha? Qualquer coisa você coloca aí pausa para estar novamente verificando, certo? Aí a pergunta. E a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Não esquece de estar aí mandando para a tia, tá bom? Então, um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.